Olá! Você sabe o que é ter direito à cidade? Pelo nome já dá até para imaginar. Todos os moradores de uma cidade devem ter acesso aos serviços básicos para ter uma boa qualidade de vida. Mas será que isso funciona na prática? Em Fortaleza, um grande problema está na falta de moradia. Na reportagem especial de hoje, nós vamos entender sobre essa realidade aqui na capital. Você também vai conferir uma entrevista sobre a relação das pessoas com a cidade, como criamos afeto com o espaço à nossa volta. E mais, você conhece o Plano Diretor de Fortaleza? É o documento que orienta o desenvolvimento da cidade. Aqui você fica por dentro de como está o processo de revisão do Plano Diretor para a próxima década. E nós também vamos às ruas para saber o que as pessoas pensam sobre o que deve melhorar na cidade. Começa agora o programa Se Essa Cidade Fosse Minha, uma produção do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Um grande problema das cidades brasileiras é conhecido como déficit habitacional. Isso significa que faltam moradias para atender a pessoas que não têm casa. Davi, só em Fortaleza mais de 120 mil famílias não possuem casa. E outras até possuem uma moradia, mas não conseguem transporte para o trabalho ou escola para os seus filhos. É verdade, Januele. E é sobre isso que a gente vai ver na reportagem especial de Lucas Falconeri. Ter uma casa própria é mais que sonho para algumas pessoas. É uma necessidade. Com uma população de 2.600.000 pessoas, Fortaleza é a quinta cidade mais populosa do país. Promover moradia para toda essa gente está entre os principais desafios urbanos da capital. Na cidade, cerca de 120 mil famílias não possuem um lar ou vivem em condições precárias. Essa realidade é conhecida como déficit habitacional. Aqui no alto da balança tem essa quadra esportiva. Ela estava totalmente sem uso. Há cerca de 4 anos, pessoas vieram ocupar esse espaço. E hoje, mais de 100 famílias vivem em condições totalmente precárias. A maioria dos moradores aqui, são locais. Nasceu aqui no bairro, morava de aluguel, mas o desemprego foi pegando de um por um. Né? Dificuldade. E muitos que estavam não podendo pagar aluguel, no meu caso, eu sou um, aí viemos parar nisso aqui, já que estava abandonado, né? Estava abandonado, tinha um projeto, mas esse projeto foi abandonado, não foi feito pelo governo, aí a morador do povo assumiu o local, né? Nós estamos aqui desprezados de tudo. Nós não temos saúde, nós não temos saneamento básico. Nós ocupamos tudo isso. E estava tudo bem, até agora estava tudo bem. Só que agora, ano passado, a gente começou a olhar que aqui estava meio estiorado e estava ameaçando. Eu olhei e vi isso aí. Aí eu fui e liguei para a Defesa Civil veio aqui e realmente constatou que não tem mais condição não. Está muito precária a situação. Aqui é um labirinto. Quando está chovendo aqui fica tudo vagado. Cheio d'água. Esse cachorro não vai morder não, vai? Todo mundo é casa, tá no Minha Casa Minha Vida. Aí estamos já para perder a vida e a casa não sai de jeito nenhum. E a prefeitura diz que não tem unidade habitacional, porque já foi negócio de sorteio, já foi sorteado e não tem. Para cumprir uma exigência nacional de habitação, em 2014 foi criada a Habitafor. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza, em parceria com o governo do estado, atua na construção de moradias sociais. O programa Minha Casa Minha Vida da Prefeitura de Fortaleza foi planejado para atender a demanda por casas na cidade. Ainda assim, o problema é difícil de resolver. A gente não consegue zerar. A gente tem um planejamento para 40 anos, mas você não consegue zerar, porque tem sempre gente nascendo, chegando a Fortaleza, entrando no aluguel, pessoas que estão aqui necessitando de unidade. Então, para isso, nós criamos um programa arrojado. É claro que é sempre baseado nos financiamentos nacionais e das cooperações. É claro que hoje, para esse programa arrojado, nós conseguimos contratar e já entregamos dessas 30 mil, 19.900 unidades e o restante até o final do governo a gente está entregando as 30 mil. Numa parceria bastante ousada com o governo do estado. A gente tem buscado controlar esse déficit habitacional. Existem terrenos na cidade que estão há muitos anos sem uso.
são grandes espaços públicos e privados que poderiam servir para a construção de moradias sociais, mas que seguem desocupados. São chamados vazios urbanos. A importância de incluir a questão habitacional no planejamento da cidade é no sentido de eu garantir terra urbanizada para produzir moradia para quem não tem. Então, por isso que é importante eu considerar qual é o déficit habitacional. Uma cidade que tem um déficit enorme, ela deve ter um olhar especial para os vazios urbanos, especialmente aqueles que têm infraestrutura, que eles vão ser utilizados para garantir moradia de interesse social. Então, o que a gente chama de função social da propriedade é que o proprietário tem uma destinação do imóvel que atenda de alguma forma a sociedade, não necessariamente ligado a uma área de moradia popular, mas ele só não pode deixar o imóvel vazio, sem utilização. Então ele pode construir, ele pode edificar, ele pode colocar para locação, ele pode morar, certo? Então a função social é um uso do bem que dê algum retorno para a sociedade. Esse retorno pode ser uma moradia, pode ser um retorno econômico, estrito senso, pode ser um retorno social, né? No caso aí de quando o imóvel é utilizado para uma habitação popular, por exemplo. Uma pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro concluiu que o déficit habitacional em Fortaleza e região metropolitana é de 147 mil moradias. O que também chama a atenção no relatório é que mais de 166 mil imóveis estão vazios e em condições de serem ocupados. Apesar disso, construções de moradias sociais são feitas em áreas mais afastadas da cidade, ou mesmo em outros municípios, como é o caso do conjunto Orgulho do Ceará, na Pacatuba. Aí quando a gente chegou aqui, aí foi um sonho realizado e ao mesmo tempo uma frustração muito grande. Porque aí a gente chegou aqui, o básico que eu acho assim, para nós que somos pobres, o básico do básico seria o transporte público. Não tem um transporte público. Escola para criança, não tem. Aqui não tem, é muito longe. Os moradores do conjunto habitacional se organizam para remediar a falta de serviços básicos. Na educação, por exemplo, foi criada uma biblioteca improvisada, espaço que também serve para as crianças do local receberem reforço escolar. Tem muita gente aqui que não teve acesso à educação e a gente vê o que é que aconteceu, o que está acontecendo, né? É crime, é tudo isso. Tem várias outras opções muito piores. A gente está nesse projeto, acho que não tem nenhum mês e a gente já vê que tem uma grande melhoria no comportamento dessas crianças. Eu acredito que daqui a um bom tempo as crianças vão estar bem melhores e vai ter um futuro melhor, né? As Zonas Especiais de Interesse Social, ou ZEIs, foram criadas no Plano Diretor de 2009. As ZEIs são áreas reservadas na cidade para a urbanização e proteção ambiental. As ZEIs de vazio garantem 34 terrenos na cidade reservados para moradia popular. Então, se a prefeitura precisa remover uma comunidade para uma grande obra de interesse público, a prefeitura deveria estar colocando essas comunidades nas ZEIs, que são terrenos que estão reservados na lei do plano diretor para moradia popular. A gente precisa trabalhar com as ZEIs do tipo 3, também envolvendo outros órgãos da prefeitura, Habitafor e tudo. Então, isso é uma prioridade, mas no momento nós estamos focados nessa regulamentação inicial dessas 10 áreas que foram priorizadas por essas próprias comunidades para que a gente tenha os seus planos integrados de regularização fundiária já produzidos para que sejam implementados. Outro ponto importante para considerar no debate sobre vazios urbanos é a especulação imobiliária. Para você entender melhor, eu vou até desenhar. Investidores compram imóveis ou terrenos em regiões mais afastadas da cidade por um preço baixo. Aos poucos, serviços públicos como asfalto, saneamento e transporte começam a valorizar o local e assim aumentar o preço do imóvel. O mesmo acontece com a implantação de grandes empreendimentos como estádios, hospitais e calçadões. Nessa lógica, o proprietário consegue lucrar sem investir e impede que o espaço seja usado para a construção de moradias sociais. O Plano Diretor é o documento guia da cidade, funciona como um manual de instruções orientando para onde e como a cidade deve crescer. Neste ano, o Plano Diretor de Fortaleza vai ser revisado e é preciso que o texto atenda a todos os moradores da capital. A gente deve considerar que a cidade ela tem diferentes usos. E uma cidade como Fortaleza, ela tem diversidade de usos e ela tem muitas disparidades sociais. Então vai competir também ao plano diretor buscar reduzir essas desigualdades.
Ou seja, ele deve buscar fazer com que a cidade seja socialmente mais justa. Desigualdade social que por vezes passa despercebida. Ali, debaixo de estrutura metálica que serve de abrigo, mas não de lar. Eu queria uma moradia, né? Nem eu e os demais, todo mundo gostaria, né? De uma moradia digna, porque aqui nós estamos morando, por enquanto, mas isso aqui vai cair. E aqui realmente não está digno de gente morar, porque isso aqui, na chuva, é água escorrendo direto. E no sol é quentura medonha, que as crianças só é gripadas e tudo, aí fica mais real lá de fora. Para dormir é um forno, coberto de lona. Aí é assim, mas nós não temos onde ir, nós temos que se sujeitar a isso aí mesmo. A opinião de quem está em busca de boa moradia é que é preciso reivindicar esse direito e que muitas vezes a habitação social está ligada a interesses políticos. E a prioridade era bota lá, né? E prioridade essa que nasce sempre a cada 2 ou a cada 4 anos, né? A gente costuma dizer, que foi um dos atos que a gente fez recentemente, né? Que a gente usou a bandeira o seguinte: minha casa está de boa, minha vida ainda não. Mas a gente vai estar lutando, estamos se organizando e a gente acredita que com pressão, uma hora a coisa vai sair. Pela gente ter passado 2 anos dentro de uma ocupação, a gente viu a importância de que o povo unido consegue, né? Muita coisa. Então, esse pessoal que veio de ocupação tem essa ciência de que se unir, eles vão conseguir mais rápido, que não precisa esperar tanto tempo pela boa vontade deles. Direito à cidade é ter acesso não só à moradia, mas à qualidade de vida. Através da participação popular e do conhecimento técnico, é possível construir uma cidade ideal para todos, onde possuir uma casa digna não seja sonho, mas realidade. O termo direito à cidade surgiu com o sociólogo francês Henri Lefebvre. Para ele, a cidade é um ponto de encontro e tudo que nela é construído deve servir para todos. É isso aí, Januele. É por isso que no nosso quadro Conversa de Rua, a gente vai agora para a Praça do Ferreira para conversar com os moradores de Fortaleza e saber o que eles pensam sobre a cidade. Hoje no Conversa de Rua, a gente veio até a Praça do Ferreira para saber o que as pessoas acham que pode melhorar na cidade. Vem comigo! Conversa de Rua. Boa tarde! Olá! Então, boa tarde. eu queria saber primeiro de vocês, o que vocês acham que pode melhorar na cidade de Fortaleza? Eu acho que ideias mais sustentáveis para a cidade seria uma boa ideia. De reutilização de água. Primeiro tem que consertar, por exemplo, vazamentos que desperdiçam muita água, que já é o prioritário, para depois você pensar em reutilizar o que está sujo, né? Outra coisa pode ser melhorada. Pode ser melhorada na questão de infraestrutura, muita coisa pode ser melhorada. Com relação à saúde, muita coisa pode ser melhorada. Segurança aqui está deixando muito a desejar. Eu sou cicloativista, faço entrega de bike, então eu estou sempre tendo contato com a cidade. Eu percebo que, tipo, muitos focos de lixo tem um ponto ali que é tipo um terreno sem nada. E é um ponto que exatamente a galera utiliza esse ponto para jogar os lixos baldios, né? Que é tipo resto de obra, resto de planta. Que naquele lugar lá, por exemplo, poderia montar um ecoponto. Você já vê que tem um foco de lixo, por que não, em vez de você só limpar, por que você não coloca ali? Já que ele é um foco, vamos colocar ali um ecoponto ali? Apesar dessa cidade, uma cidade turística, né? Existe muita violência, a questão também de muita desigualdade social, de muita pobreza, né? Eu acredito que se mudasse um pouco na cidade, a questão da violência, desigualdade, pobreza, seria muito melhor de se viver aqui. Para melhorar a Fortaleza mesmo, precisa que crie um sistema de emprego para as pessoas, muito trabalho para as pessoas, para todo mundo trabalhar direto. Também tem que melhorar as praças, porque você vê uma praça dessa, coração da cidade, Praça do Ferreira. É uma praça maltratada e para completar, cheio de morador de rua. É porque muitas das prefeituras não têm como é que eu posso dizer, um potencial para nos dar um abrigo, entendeu? Eles não têm essa condição de fazer isso pra gente morador de rua. De que forma vocês acham que vocês poderiam contribuir
para melhorar a cidade de Fortaleza? Eu já contribuo bastante, eu ando de bicicleta para tudo que é lugar, então eu reduzo o trânsito, eu gasto menos o asfalto, né, diminuindo os buracos, né, a gente... Menos congestionamento dos outros. Como eu puxei o tema do lixo, a gente já é um casal que separa o lixo, né, e organiza esse tipo de coisa. Eu acho que eu poderia, além de fazer aquelas coisas básicas, todo mundo que mora em Fortaleza deve ter consciência de não jogar o lixo, cuidar. Passei pela praça, tô bebendo água, jogar o lixo no lixo. Mas a gente sente falta, assim, de às vezes a gente separar, mas tipo, eu separei isso, tem o símbolo de reciclagem, mas tipo, onde é que eu posso levar? Tal, a gente tenta fazer a nossa parte, mas às vezes ela não pode ser concluída porque não depende só de nós. Mas é uma pergunta interessante, porque a cidade em si, ela tá precisando melhorar muita coisa. E a gente passou a tarde falando com essas pessoas, mas está na hora de ir. Nós vimos aí que o plano diretor é muito importante para o futuro da cidade. É verdade, viu? Nesse documento se planeja o que é preciso melhorar na cidade. E no próximo bloco, você confere uma entrevista sobre a relação das pessoas com a cidade. E ainda, você vai saber em que etapa está o processo de revisão do plano diretor em Fortaleza. A gente volta já. Estamos de volta com o especial Se Essa Cidade Fosse Minha. E agora a gente fala sobre gestão da cidade. O plano diretor é um documento fundamental para garantir uma vida digna. É muito importante que todos conheçam bem o assunto, porque é o plano diretor que orienta o crescimento da cidade. O plano diretor é um documento previsto na Constituição de 1988. Mesmo assim, só foi regulamentado em 2001, com a Lei Federal do Estatuto da Cidade. O documento orienta os municípios a efetivar o direito à cidade, ou seja, permite que o crescimento de um espaço garanta a moradia digna, o transporte, o saneamento básico, entre outros recursos essenciais. Pela lei do Estatuto da Cidade, o plano diretor deve ser revisado a cada 10 anos e com participação popular. Em 2019, o plano diretor de Fortaleza está passando por revisão. O gabinete da Prefeitura está à frente desse processo por meio da Comissão de Revisão do Plano Diretor. O grupo, formado por diferentes secretarias da Prefeitura, está se reunindo para definir as estratégias do processo de revisão. De acordo com o gabinete, depois desse primeiro encontro de organização interna, será divulgado o cronograma de audiências e oficinas. Nessa etapa, deve-se iniciar o processo de participação social. O movimento popular cobra a Prefeitura pela formação de um núcleo gestor popular. O núcleo gestor torna possível uma participação mais representativa da população na revisão do plano diretor. A Prefeitura, porém, ainda não definiu se o grupo será formado, mas garante que a revisão será feita de forma colaborativa. Após a elaboração, o projeto de lei deve ser encaminhado à Câmara Municipal. Então, o plano diretor deve ser discutido com a sociedade em audiências públicas, aprovado pelos vereadores e, por fim, sancionado pelo prefeito. Viver a cidade vai além de sair de casa para o trabalho. Uma cidade é formada por pessoas que compartilham um espaço em comum. Nossa repórter Beatriz Rabelo conversou com quem entende do assunto. Estamos aqui com a socióloga Aline Matos. Ela é professora no curso de Arquitetura da Universidade de Fortaleza e também é pesquisadora na área de Sociologia e Antropologia Urbana. Seja bem-vinda, Aline, ao nosso programa. Como primeira pergunta, eu gostaria de saber como é que a desigualdade social em Fortaleza afeta a percepção que diferentes indivíduos possuem sobre a cidade. A gente pode responder essa pergunta de várias formas, né? Falar de desigualdade nunca é algo simples, mas a gente pode destacar, por exemplo, como numa cidade como Fortaleza, que a desigualdade o nível de concentração de renda é muito grande, é muito alto, as desigualdades no modo como a cidade está distribuída, né? A dificuldade de acesso à moradia de qualidade, moradia digna das pessoas é muito alta, é muito grande. A gente pode falar de apropriação e das diferentes formas com que as pessoas usam a cidade e percebem a cidade a partir desse marcador de desigualdade social, por exemplo, né? Então, esses diferentes grupos, eles vão se utilizar da cidade de forma diferente, né? Vão se apropriar de espaços diferentes na cidade, vão desenvolver percepções que vão levar a
vão levar a estabelecer cisões muito grandes como a pessoa enxerga o espaço dela na cidade. Né? Então, o morador da periferia, né, que não está dentro das áreas mais centrais de Fortaleza, se ele tem um tempo de deslocamento muito grande para o trabalho, né, se ele leva em média 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas para chegar no trabalho, ele vai desenvolver uma relação bem difícil e conflituosa com o espaço da cidade, né, que vai colocar ele num espaço de moradia inacessível, né, dentro de equipamentos urbanos de lazer, de saúde, de educação. Então ele vai estar sempre afastado, em geral, da infraestrutura que oferece a ele esses usos e que estão vinculados ao estar e ao viver na cidade. Né? Então esses diferentes grupos, e eu estou finalizando aqui, ou estou enfatizando aqui a questão, né, das classes sociais menos favorecidas, que não estão dentro desses núcleos de qualificação urbanística dentro da cidade de Fortaleza, eles vão desenvolver uma forma de uso da cidade que vai estabelecer esses vínculos mais diferenciados com essa cidade, né? Que é diferente de outras classes sociais que são mais abastadas, que moram dentro de núcleos bem abastecidos, né? E que podem ali ter um acesso a equipamentos de lazer, de saúde, de educação e de moradia digna, dentro de condições que o mercado estabelece para esse morador. Tá? Mas de que modo pode acontecer esse processo de identificação? Porque você comentou que pessoas que moram mais distante é mais difícil, como é que eu posso dizer? Não possuem uma relação tão boa com a cidade, até por estarem colocados em um local mais subalterno, né? Não é que ele não possui uma relação muito boa, né? Não é em termos de relação boa ou ruim, é em termos de dificuldade de acessar essa cidade, certo? Não é que um morador da periferia ele não vai ter uma boa relação com a cidade de Fortaleza, ele vai ter uma relação diferenciada. É diferente de eu morar próximo ao meu trabalho, pegar meu carro e levar 5 minutos para chegar ao trabalho. Né? Ou pegar meu carro e levar meu filho na escola, né? Que é 2 quarteirões da minha casa, um exemplo. Tá? Então essas relações que eu vou estabelecer com a minha cidade, sendo esse cidadão que faz esse tipo de uso, ela vai ser diferente do cidadão que está afastado de centros mais qualificados, urbanisticamente falando. Né? Então é a forma como ele acessa essa cidade que vai produzir diferenças. Né? E essas diferenças, claro, elas podem levar a uma relação conflituosa, assim como elas podem levar a uma relação nem sempre tão conflituosa. Sim. De que maneira a sensação de pertencimento pode contribuir para o morador modificar o local em que ele vive? A sensação de pertencimento é uma das principais, né, que é a relação de apropriação, é uma das principais com que a pessoa se vincula ao espaço em que ela vive. Né? Então, se eu estou vinculada ao espaço em que eu vivo, que eu transito, eu vou desenvolver formas mais legítimas, né, de me sentir pertencendo àquele espaço e, por sua vez, vou me sentir mais à vontade de modificá-lo, porque ele é meu, eu estou apropriada daquele espaço. Né? Então, ele não é um espaço em que eu apenas circulo, ele é um espaço em que eu posso também intervir de alguma forma, né, me apropriando, modificando seus usos. Né? Eu apenas não passo por ele como alguém que transita, eu também tenho uma sensação de pertencer àquilo e que essa sensação de pertencimento ela não é algo transitório, ela é prolongada e ela é construída ao longo do tempo. De que modo podem haver essas intervenções no espaço? Aconteceu aqui em Fortaleza, acho que em março desse ano, ali na comunidade do Lagamar, um conjunto de moradores pegou pneus velhos, sofás antigos, cadeiras, eles pintaram esse espaço, esses materiais e fizeram lá no canteiro central dessa avenida, que eu não estou me recordando agora o nome, eles pintaram esses espaços, né, com recursos próprios,
né, modificaram os pneus. Foi iniciativa deles. Na iniciativa dos moradores, e desenvolveram lá uma área de lazer, tanto para as crianças brincarem, como para eles sentarem à tarde e conversar, né? E apelidaram o espaço de Beira Lagas, né? Então, só o ato de dar o nome para o espaço, nomear aquele espaço, já é uma significativa, um significativo exemplo de como as pessoas se apropriam desses lugares, né? Independente de algo que venha de cima, que venha do poder público, que foi lá, interviu, né? Interviu no espaço, e eles a partir daí desenvolveram esse tipo de relação. Então, às vezes o morador ele não faz nada, ele apenas dá um nome diferente. Só o fato dele dar um nome diferente, né, dele apelidar, ele já está chamando aquilo dele. E esse nome tem a ver com as relações que ele estabelece naquele espaço. E de que maneira as pessoas podem ser afetadas quando há esse rompimento na relação entre o espaço e o morador? Bem, as pessoas podem ser afetadas de diversas maneiras, né? Mas esse rompimento, ele produz uma fragmentação, né? Uma fragmentação, e ele, como você está perguntando, ele estabelece uma ruptura, que essa ruptura ela pode ser drástica na vida de alguém, né? Que nasceu naquele espaço, que está acostumada a viver naquele lugar, que desenvolveu suas relações sociais, suas relações de sociabilidade, né? Que faz parte de de uma rotina na vida daquela pessoa. Então, se esse vínculo ele se quebra de uma forma brusca, isso vai produzir sentimentos de diversas ordens na vida dessa pessoa, né? O sentimento de deslocamento, né? De desolação, perca de vínculos, memórias, trocas sociais importantes que tinha na vida daquela pessoa e que de repente ela passa a não ter. E ela vai ter que desenvolver isso, dependendo do estágio da vida em que ela esteja, em outro local, em outro lugar, com outras pessoas, né? Como é que a gestão da cidade deve atuar para mediar os diversos interesses, sejam sociais, seja do mercado imobiliário, para promover uma cidade mais equilibrada? Bem, a gente tem mecanismos de gestão democrática, né, instituídos a partir da Constituição de 88 no Brasil, que são exemplares para se pensar nessas possibilidades. A cidade é um espaço de diferença, de diversidade, ela não é algo homogêneo, nem pode nem deveria ser, não é o que se espera que ela seja, né? Então, a Constituição de 88 trouxe marcos legais jurídicos importantes, né, que são os artigos 182 e 183, que foram regulamentados no instrumento que se tornou o Estatuto da Cidade, né? E esse instrumento, em 2001, ele vai servir de um parâmetro, né, de parâmetro e de marco legal importante para orientar todos os planos gestores participativos, né, que as cidades brasileiras são acima de 20 mil habitantes, né, são obrigadas a desenvolver, né, a elaborar esse plano. Nesse plano, ele deve contemplar necessariamente a gestão democrática. E essa gestão democrática é que vai ser orquestrada pelos diferentes grupos que fazem parte da cidade, né, diferentes grupos de interesse, né, não só moradores, mas mercado imobiliário, poder público, né, que são agentes que estão ali atuando na construção do espaço urbano, né, usuários da cidade, de um modo geral, as diferentes culturas e usos que existem dentro da cidade são vozes que devem ser ouvidas para que essa gestão democrática aconteça e a gente estabeleça ali um sentido de equilíbrio, né, nessa gestão. A noção de equilíbrio é muito importante porque ela vem de que nenhuma voz pode se sobrepor à outra, né? Então, a voz do mercado imobiliário não deve se sobrepor à voz dos interesses da população de modo geral, nem a voz da gestão pública não deve se sobrepor à da população, nem à do mercado e assim sucessivamente. Trazendo essa noção de equilíbrio, né, que o Estatuto, como marco legal e jurídico, inaugura dentro da perspectiva de uma legislação brasileira para as cidades, né? Essa noção de equilíbrio visa exatamente fazer com que essas vozes não sejam tão dissonantes, né? Que elas sejam ouvidas e que elas possam ser contempladas
né, em sua diversidade. Pois, Aline, infelizmente nossa conversa está chegando ao fim, mas eu queria agradecer muito a sua participação nesse programa. Com certeza você contribuiu bastante em toda essa discussão que a gente está trazendo sobre direito à cidade, a relação dos moradores e a sensação de pertencimento. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Davi e Janu, agora é com vocês. E o programa está quase acabando, mas a gente continua com conteúdo exclusivo na internet. Lá você confere como a comunidade do Serviluz está lutando pelos direitos da cidade. Veja os destaques no documentário Farol de Luta. O farol está calamidade, o farol está em entregas baratas. Eu não sei como é que esse farol não desabou ainda, entendeu? Há muitos anos que esse farol está assim. Às vezes a gente fica assim, pensando nesses futuros desses meninos. Eu era criança quando eu corria aí. Envelheci e continuo do mesmo jeito. E daqui para frente, essas crianças que estão nascendo aí, crescendo, vamos ajudar aquele povo merece, aquele povo é guerreiro, aquele povo é carente. O Se Essa Cidade Fosse Minha fica por aqui. A gente se vê. E até a próxima.